Olá, olá! Tá começando o primeiro vídeo deste quadro chamado Valfré Comenta. Vem comigo! Olha só, eu sou Anderson Valfré, se você não me conhece, e esse é o canal Na Direção da Poesia. No ano 2 agora nós estamos com uma equipe maravilhosa. Começando pela Isabelle Balbi, que está aqui fazendo a tradução em Libras. Já agradeço a ela pela presença, pela participação aqui no canal Na Direção da Poesia, e também o Guilherme Frutani, que está cuidando de todo o trabalho de edição dos nossos vídeos a partir agora de setembro. Então é o seguinte, gente, o que é o quadro Valfré Comenta? Esse quadro foi criado com a intenção onde que eu vou estar compartilhando com vocês reflexões do campo da poesia, do campo literário, novidades, né? E também do campo do teatro que tem a ver com a literatura. Então eu vou estar trazendo sempre aos sábados, né, vídeos voltados para esse contexto. E o primeiro vídeo de hoje vou tratar de um assunto que não é tão cotidiano, que não é tão comum, que é o surgimento da poesia. De onde que a poesia nasce? É isso mesmo. Então vem comigo, vai ser breve e tenho certeza que vai mudar muitas percepções que você tem em torno do que é poesia, tá certo? Então vou falar um pouco do surgimento, da relação ali do que é poesia e qual é a função dela, tá certo? Então começando, primeiro para a gente entender esse processo, a gente tem que compreender que poesia não é poema. Poema, basicamente, em resumo, no meu olhar, é uma forma literária. Se a gente vai lá estudar, tem a crônica, tem o conto, tem a prosa, tem, né, o romance policial, tem o romance assim, etc, etc, né? Então, o poema é mais uma forma literária, né? É a estrutura no qual a gente organiza o texto, ok? Esse é o poema. Agora, poesia. Do que se trata a poesia? A poesia é um elemento milenar, histórico, que não está presente apenas no poema, mas e sim em toda a expressão artística do ser humano. Então qualquer obra de arte pode sim ter poesia, seja uma peça de teatro, seja um filme, né, uma dança, uma música, uma pintura, um livro e etc, e etc, e por aí se vai. Agora, por que, Anderson, que a poesia ela está na obra? Mas será que toda obra de arte tem poesia? Aí é uma questão que, a partir do que eu vou trazer aqui hoje, vocês vão estar podendo refletir a respeito disso, e num outro vídeo eu vou refletir também com vocês mais a fundo sobre isso. Mas basicamente a gente tem que entender essa separação primeiro. Poema, forma literária, poesia, né, é aquilo que pode estar presente em todas as obras. Então, resumidamente, o que seria poesia? É o efeito que uma obra de arte causa em nós, né? É o movimento interno que a gente pode pensar como emoções, como sentimento, como imaginação. E eu vou segurar no campo da imaginação, no campo do lúdico, porque tem muito a ver com a questão da história da poesia, de onde ela vem, né? Então agora a gente vai tentar um pouquinho nisso. A poesia, ela nasce basicamente no período pré-histórico, lá nas cavernas mesmo. Por quê? Ela nasce antes da própria linguagem escrita, antes do nascimento da própria fala. Ela já existia. Ela já existia desde os homens das cavernas, os nossos antepassados. Por quê? O que existia neles, né, que nós temos presente até hoje? Aquilo que a gente pode chamar de canto, aquilo que a gente pode chamar de ritual e aquilo principalmente que a gente pode chamar de jogo, que está presente no canto, está presente no ritual, está presente sempre em uma inter-relação. Que inter-relação? Que relação é essa? Uma relação daquilo que é matéria e daquilo que não é matéria, daquilo que é imaginário, daquilo que é emotivo. Ok? Então lá na época das cavernas, nós tínhamos as pinturas que esse povo primitivo, nossos antepassados, faziam nas cavernas. Com qual intenção? Muitas das vezes registrar uma emoção ou um acontecimento de um ritual. Se vocês pegarem, por exemplo, a caverna de Lascaux, na França, é um enorme exemplo, uma caverna que está ali aproximadamente há 40 mil anos antes de Cristo, os seus primeiros registros.
Então ali a gente já vê a presença do jogo, ok? Além desse processo de registrar, né, um ritual, registrar o desejo de uma caça entre o grupo, né, existia também o canto, né, os sons, não eram palavras, e sim sons. Não existia um alfabeto, não existiam palavras escritas nessa época, mas existiam os sons, os sussurros que eles soltavam entre eles, que eles faziam, né, como forma de comunicação, seja no ritual, seja no processo da caça também. Então, a poesia vai surgir nesse jogo ali. Por quê? Porque o jogo ali que eles estão fazendo esse ritual é basicamente para sair do campo da matéria, né, para ir para esse campo mais místico, mais lúdico. E para trazer um embasamento bem rapidinho, eu quero ler uma passagem para vocês desse livro aqui, ó, Homo Ludens, tá certo? Do Johan Huizinga, um livro que eu sugiro demais, vai falar toda essa reflexão que eu estou trazendo e outras questões, né, em torno do nascimento da poesia. Ele vai dizer: toda poesia tem origem no jogo sagrado, do culto, o jogo festivo da corte amorosa, o jogo marcial da competição, o jogo combativo da emulação da troca e da eventividade, o jogo ligeiro do humor e da prontidão. Então ele vai trazer vários aspectos de jogos aonde a poesia está presente. Em resumo, a gente tem que entender o que? A poesia, ela nasce nesse período, né, num período antes linguagem, antes racionalidade e estrutura social, né, porque esse povo da caverna, eles não tinham regras no sentido social que a gente tem hoje. Era um outro tipo de relação. Eles sentiam-se integrado àquilo tudo que fazia parte, né? Não havia separação entre pedra, entre árvore e entre eles. Era tudo uma união, né? E também eles havia esse processo do jogo místico ali. Então a poesia nasce nesse processo e vem transitando em todo o processo histórico até nos dias de hoje. E o que nós temos de comum? A poesia até hoje, ela faz com que a gente saia da razão e vai para o nosso universo lúdico. Em resumo, a poesia, ela faz essa transição da razão para o universo lúdico. E ali nesse universo a gente pode imaginar, a gente pode organizar nossas emoções e muitas outras coisas. E aí eu vou deixar para um próximo vídeo falar um pouco da função que a poesia causa em nós. Eu ia fazer hoje, mas vai ficar muito longe. Vou deixar para um outro vídeo, tá certo? Então basicamente é isso. Se você gostou, curte, compartilha e continue conosco aqui no canal Na Direção da Poesia. Olá, espera aí só um minutinho. Olha, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo, ative as notificações, porque a gente atualmente está com 3 quadros, isso mesmo, vídeos novos sempre segundas, quintas e sábados às 11 horas. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só fazer um Pix na direção da poesia@gmail.com. Um forte abraço!